Que a matemática causa surtos em alguns vestibulindos, isso não é novidade para absolutamente ninguém. Mas será que existem questões teóricas de matemática na ETEC? A resposta é sim, e hoje eu vim mostrar para você como resolver uma delas cobrada em uma prova bem recente da ETEC. Vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e aqui na internet também conhecida como a fada dos vestibulindos. Isso porque aqui no meu canal e na minha rede social você encontra muito conteúdo para você conquistar a tua aprovação na ETEC. Literalmente para você ir do zero à aprovação, porque você encontra videoaulas, vídeos explicando sobre a ETEC e também resoluções de questões, como é o caso desse vídeo aqui de hoje. E a matéria da vez é a matemática. Aquela que é temida por muita gente que é de humanas, e quando chega a hora do vestibulinho, tem muitos vestibulindos que surtam, que tem trauma de matemática, que não querem nem ver as questões de matemática, mas eu vim aqui justamente para te mostrar que elas não são tão difíceis quanto parecem. E olha só, no vestibulinho da ETEC do primeiro semestre de 2020, a primeira questão foi de matemática, e foi uma questão teórica de matemática, mas muita gente ficou de cabelo em pé, não sabia como resolver, não entendia o porquê da resposta dessa questão. Então é justamente a questão 1 do vestibulinho do primeiro semestre de 2020 que nós vamos resolver hoje aqui. Eu vou explicar essa questão para você, para que caso você depare com uma outra questão desse mesmo modelo na prova da ETEC, do mesmo formato, ou até mesmo com o mesmo assunto, você não fique mais sem saber como resolver, ou sem saber o porquê da resposta dela ser exatamente aquela que está no gabarito, tá bom? Então pega aí papel e caneta, ou pode ser até um post-it se você quiser, para você fazer anotações, porque é muito importante que você anote até mesmo para você ver depois a anotação, pegar a questão, tentar resolver, sabe? Seguindo a explicação direitinho, para que assim você já pratique também, tá? Então faça algumas anotações aí para que você consiga ter um desempenho ainda melhor. E vamos então aqui ao enunciado que está no meu digníssimo Vestibu Kindle, porque ler o enunciado é bem importante. Claro que tem alguns enunciados, como eu já falei aqui no canal, que a gente pode pular algumas partes deles, tá? Mas é muito importante você ter o enunciado quando você vai praticar questões da ETEC, justamente para você conseguir perceber também o perfil da prova, como normalmente são trazidos os assuntos e assim por diante. Então, vamos que vamos! E o nosso enunciado fala o seguinte: um número natural diferente de 0 e diferente de 1 pode ser classificado como primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. E aí temos um quadrinho aqui que está dizendo que é o encontro anual de primos. E olha só, temos vários personagenzinhos. Então um fala assim: saudades, primo, você é um cara ímpar. Daí o outro responde: você diz isso pra todo mundo aqui na festa. Aí tem um outro quadrinho que o carinha fala o seguinte: bacana ver que a turma continua unida. Verdade é uma galera que não se deixa dividir por qualquer coisa. Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço, é um primo distante. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Então basicamente, cada um desses carinhas tem uma camiseta com um número escrito nele. E olha só, se você não lembra, um número primo é aquele número que só pode ser dividido por um e por ele mesmo, tá bom? Então vamos continuar aqui lendo o nosso enunciado agora e depois as alternativas, ou seja, as respostas que o vestibulinho traz, para você ver qual delas é a correta, tá bom? Então, seguinte, continuando o enunciado aqui, ele fala o seguinte pra gente: analise as alternativas e assinale a correta. Então, como eu já te falei, a alternativa, ela vai trazer ali pra você respostas que o vestibulinho te deu e só uma delas vai ser correta. E como eu já dei um spoiler pra vocês também, o número primo é aquele número que só divide por um e por ele mesmo, tá bom? Levando em consideração que o número 1 não é um número primo. E pode ser que você fale assim: mas Lilian, por que ele não é primo, sendo que ele divide por um e por ele mesmo? Justamente pelo fato de que o 1, ele só divide por ele mesmo, que é o 1, e pelo número 1, que é o 1 também. Ou seja, não tem como ele ser um número primo, porque ele só vai ser dividido por 1, sabe? Então, para ser um número primo, aquele valor precisa ser dividido por ele próprio, ou seja, por aquele valor que é diferente de 1 e pelo número 1, tá bom? Isso é importante para você entender aqui as alternativas. Então, vamos lá, olha só. Alternativa A fala o seguinte pra gente: o número 6 trilhões 56 bilhões 529 milhões 316.217, enorme, né? Não é primo e por isso está distante do restante. E olha só, a gente já pode eliminar essa alternativa. Por que aqui? Você nem precisa nesse momento dividir esse número por algum outro valor para descobrir se ele é um número primo ou não. Porque na imagenzinha, no quadrinho, fala ali pra gente que é o encontro anual de primos. Então, se aquele distante está ali presente também, pode ver pela camiseta. A camisetinha dele tem exatamente esse valor. Então, se ele tá no encontro anual de primos, por
interpretação a gente já percebe que ele também é um número primo, tá bom? Então a gente já pode descartar a alternativa A, mas caso você não quisesse descartar logo de cara, você poderia ver as próximas alternativas e assim você identificar a correta e já poder descartar as que estão erradas, tá? Então tem essas duas possibilidades. A primeira é você ir pela interpretação, caso você tenha percebido ali que estava escrito encontro anual de primos, ou seja, de números primos, porque todos aqueles que tinham número na camisetinha eram números primos, ou você poderia esperar para ver as outras alternativas e ir por eliminação de alternativa, tá bom? Vamos ver a B agora. A B fala pra gente o seguinte: como os números 37 e 73 são primos, então 16 e 61 também são. Olha só, você poderia dividir cada um desses números para você conseguir descobrir se essa alternativa é verdadeira ou não. Só que isso te levaria muito tempo e na prova da ETEC você não tem assim muito tempo para resolver cada questão. Inclusive aqui nos vídeos a gente demora um pouco mais de tempo porque eu explico para você a resolução, só que na prática são questões que você consegue resolver ali numa média de 3 a 5 minutos, sabe? Então, olha só, para que você não tenha que dividir todos esses valores, vamos dividir só um deles, que é o mais óbvio, inclusive, que é o 16. Então, se você dividir, por exemplo, 16 por 1 vai dar 16. Se você dividir 16 por 16, ou seja, por ele mesmo, vai dar 1. Só que se você dividir o 16 por outros valores, por exemplo, se você dividir 16 por 2, você vai ter 8. Se você dividir 16 por 4, você vai ter 4, sabe? Então, o 16 é um número que pode ser dividido por outros e por isso, então, ele não é um número primo. E pelo fato de o 16 não ser um número primo, ele já vai invalidar completamente essa alternativa que é a B. Então, por isso a gente pode descartar a B, mesmo sem dividir os outros valores ali, porque o 16, a questão fala pra gente aqui que ele é primo, mas ele não é. Então, essa alternativa já mentiu pra você logo de cara, tá bom? Então, a gente já pode descartar a B também, jogar no lixo, porque a alternativa B também é fake news, ela está mentindo pra você, ela é uma pegadinha pra você errar. E isso é uma coisa, inclusive, que o vestibulinho pode fazer às vezes. Colocar pra você uma alternativa que até vai ter ali alguma coisa correta, mas tem uma coisa errada que é pra você cair naquela pegadinha, tá bom? Agora vamos lá na alternativa C. O número 237 é um número primo, assim como o 37 e o 137. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar dividir um deles aqui pra gente ver se realmente vai ser algum número primo ou não, tá? Então vamos dividir, por exemplo, o 237. Então vamos tentar 237 dividido por 3. Beleza? Então olha só, a gente vai ter que juntar aqui o 23, né? E aí, 3 vezes quanto chega perto de 23? A gente vai ver que 3 vezes 7 dá 21. Aqui vai ter sobrinha de 2. Vai cair o 7 e fica 27. 3 vezes quanto vai chegar perto de 27? Bom, se você calcular, por exemplo, 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 4 vai dar 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6 vai ser 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Então, com isso, a gente viu que o 237 é divisível não só pelo 1 e por ele mesmo, como também pode ser dividido pelo número 3. Então, por isso, ele já não é primo, tá? Porque ele não divide só pelo 1 e por ele mesmo. Inclusive, se você tem dificuldade com divisão, que você viu aqui que eu dividi esse valor por 3, pra gente conseguir descobrir se ele era primo ou não, é muito importante que você estude tópicos basais de matemática, começando pelas operações básicas da matemática. E uma boa notícia é que aqui no canal já tem uma videoaula completíssima de operações básicas da matemática, mostrando passo a passo dessas resoluções simples, mas que se você não tem essa facilidade de fazer, na hora da prova você trava e depende ali de muito tempo para resolver uma única questão. Então eu vou deixar o vídeo de operações básicas linkado aqui em cima, para que você veja depois, para que assim você adquira mais esse conhecimento também, e assim você consiga ter um resultado ainda melhor na prova da ETEC. Então depois partiu conferir o vídeo de operações básicas caso você tenha dificuldade, tá bom? Bom, então voltando aqui, como eu te falei, o 237, ele é um número que pode ser dividido tanto por ele mesmo, quanto pelo 1, quanto por outros valores, e por isso então ele não é um número primo. E assim, a alternativa C é descartada, porque ela coloca pra gente o número 237 como sendo número primo, assim como o 37 e o 137. Então C vai embora também. Agora temos a D e a E, e é aqui que muita gente acabou errando essa questão. A D fala pra gente que todo número primo é ímpar e só pode terminar em 1, 3, 7 e 9. E muitas pessoas acharam que a D era correta, só que a D não é correta, gente. Apesar de muitas pessoas não lembrarem, o número 2, que é um número par, é um número primo, tá? Então o 2 pode ser dividido somente por ele mesmo e pelo número 1. Ou seja, 2 dividido por 2, a gente vai ter 1. E 2 dividido por 1, a gente vai ter 2 como resultado. Então o 2 é um número primo e é par. E ainda que você não lembrasse disso, a questão te entregou o ouro aqui. Se você olhasse bem pro quadrinho que mostra o encontro anual de primos, você percebe
que todos os primos têm um númerozinho na camiseta deles, assim como o 61, o 37, enfim. Então todos os números, eles têm um númerozinho na roupa deles. E o número 2 tá aparecendo aqui no Encontro Anual de Primos. Inclusive ele fala assim: saudades, primo, você é um cara ímpar. E aí o outro primo, que é o 23, fala pra ele que ele diz isso pra todo mundo na festa. Óbvio, porque ele é o único número impar, né? Então por isso todos os outros primos são ímpares, tá bom? Então a alternativa D tá errada justamente pelo fato de que ela desconsidera o número 2, sendo que ele é tão importante justamente por ele ser um número par e primo, certo? Então D vai embora também. E agora nos sobra a alternativa E. E muita gente não entendeu o porquê de ser a E. Então além de te dizer que essa é a resposta certa, eu já vou te explicar o porquê disso. E é o seguinte, a E fala pra gente que há apenas 4 números primos que são menores do que 10. E aí muita gente contou assim: 1, 2, 3, 5 e 7. E as pessoas que contaram isso pensaram assim: não, pera, existem 5 na verdade. Então as pessoas marcaram alternativas erradas, pensando que existiam 5 números primos menores que 10, quando na verdade são apenas 4 mesmo. Porque o 1 não é um número primo, lembra? Então pelo fato de 1 não ser número primo, a gente vai ter então o 2, o 3, o 5 e o 7. Ou seja, o 2 divide por 2 e por 1, o 3 divide por 3 e por 1, o 5 divide por 5 e por 1 e o 7 divide por 7 e por 1. Os outros números menores que 10 não são primos. Por exemplo, se você pegar o 4 divide por 1, por 4 e por 2. Se você pegar o 3 divide por 1, por 6, por 3 e por 2. Se você pegar o 8 vai dividir por 1, por 2, por 4 e pelo próprio 8, sabe? Se você pegar o 10 também, ele divide por vários deles. Então, por conta disso, a alternativa E tá correta, porque ela mostra pra gente que realmente o 2, o 3, o 5 e o 7 são os números primos menores que 10 que existem, tá bom? Então, basicamente, a alternativa E é a correta nessa questão aqui, que existem menores que 10 no caso, tá? Então, a alternativa E é a correta porque ela pontua esses 4. E muita gente se confundiu por achar que o número 1 é um número primo, quando na verdade ele não é. Os números primos são os números diferentes de 1 e podem dividir por 1 e por eles próprios. Bom, então como você viu, existem questões da prova da ETEC de matemática que são teóricas e saiba que outras podem aparecer também envolvendo, por exemplo, conjuntos numéricos. Por isso que é tão importante que você esteja sempre atento à prova da ETEC, entenda o que ela pode te cobrar dos conteúdos, porque pode ser que uma matéria que você acha que é super prática, super cheia de cálculos, possa ser resolvida sem usar fórmulas, sem usar muitos cálculos, tá bom? Inclusive aqui no canal, já fiz um vídeo sobre como resolver questões de exatas sem ficar decorando fórmula, porque eu sei que muita gente tem uma baita dificuldade para lembrar fórmulas e muitas vezes você não precisa decorar uma fórmula. Você pode usar dados do enunciado, como eu te mostrei aqui, pode usar cálculos simples, enfim. Então vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards para que você veja depois e consiga ver aí como é que a matemática, a física e a química podem aparecer na prova da ETEC sem que você obrigatoriamente precise de fórmulas e de muitas contas, tá bom? E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei clicando no botãozinho de gostei para mostrar pra mim que você quer ver mais resoluções de matemática aqui no canal, tanto matemática com exercício com contas mesmo, quanto matemática mais teórica, porque como você viu, o vestibulinho te cobra dos dois jeitos. Além disso, se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Esse botãozinho serve justamente para que você se inscreva. É só você clicar nele que você se inscreve e assim você não vai perder as novidades daqui do canal. Porque pode ser que em algum dia você esqueça de pesquisar sobre o vestibulinho aqui no YouTube, e aí se você tiver inscrito, não vai ter esse problema, porque vai aparecer sugestões de vídeos meus toda semana pra você, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, demora menos de 5 segundos e é totalmente de graça. E além disso, me siga no meu Instagram também, que é @LilianCruzOficial com 2 L's no meio, porque no meu Instagram tem quiz nos stories, eu tiro muitas dúvidas, sempre coloco a bendita caixinha de perguntas, sem contar que tem uma série de posts que ajudam você demais no vestibulinho da ETEC, com palavras que caem na prova e você talvez não conheça, com algumas coisas importantes pra você estudar também, técnicas de estudos, motivação, enfim. Então me siga no meu Instagram, porque quem me segue no meu Insta também fica sabendo muita coisa praticamente em tempo real pelos stories, tá bom? E por hoje era só, então espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Um beijo pra você, bons estudos e a gente se vê no próximo. Tchau!